Agora vamos falar sobre as propriedades estatísticas dos estimadores de mínimos quadrados. Os estimadores de MQO são expressos unicamente em termos de quantidades observáveis, amostrais como x e y. Então, se eu possuo os valores de x e de y, eu consigo calcular meu estimador de MQO. São estimadores pontuais, ou seja, nos dão uma estimativa, né? Se fossem estimadores de intervalo, então a gente teria que fazer um intervalo de confiança dentro do qual esteja presente o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Após obter as estimativas de MQO, a linha de regressão amostral pode ser obtida facilmente. Ou seja, se eu encontrei os meus valores de beta 1 e beta 2, quando eu substituir esses valores na regressão, eu consigo encontrar a reta de regressão. A reta de regressão, ela passa pelas médias amostrais de y e x. Então, aí está a equação para representar. Então, ela vai passar no y barra igual a beta 1 estimado mais beta 2 estimado x barra. Se as variáveis não possuem desvios em relação à sua média, ou seja, se o somatório de xi observado menos o xi barra foi igual a zero, então o y estimado será igual ao meu y médio. Os erros não estão correlacionados ao y estimado, ou seja, o somatório de y e estimado vezes o erro estimado é igual a zero. Os erros não estão correlacionados às variáveis explicativas, então o somatório de xi vezes o erro é igual a zero. Próximo slide. Hipótese do modelo clássico de regressão linear. O modelo é linear nos parâmetros, embora possa não ser linear nas variáveis. Então, eu tenho aqui a minha regressão linear, y em função de beta 1 mais beta 2 xi mais o erro. Como eu quero estimar uma relação de dependência linear entre o y e o xi, lógico que os meus parâmetros têm que ser lineares. Então, eu não posso ter nenhum expoente aqui elevado a 2, elevado a 3 nos parâmetros beta 1 e beta 2. Embora no xi eu possa ter sim um xi ao quadrado, um xi ao cubo, que o modelo continua sendo linear nos parâmetros. Os valores de xi são fixos ou independentes do erro. Então, como a gente já falou, né, os erros são independentes dos valores de xi. Os valores de xi são independentes entre si, isto é, não há combinação linear entre os xi, ou seja, não é representação matricial, né? Porque aqui a gente está utilizando a representação através de equações. Mas numa representação matricial, se eu represento as minhas variáveis x numa matriz, então as colunas devem ser linearmente independentes. Se esse pressuposto é violado, eu tenho problema de multicolinearidade, que é quando tem combinação linear entre o xi. O valor médio do erro é zero. Dado o valor de x, o valor médio ou esperado no termo de erro aleatório é zero. Então, a esperança do erro dado xi é igual a zero. A média do erro é igual a zero. A variância do termo do erro é constante ao longo da amostra, independente do valor de x. Então, a variância do termo do erro é igual a uma constante sigma ao quadrado. Se esse pressuposto é variado, ou seja, se a minha variância aumenta ou diminui com um incremento ou uma diminuição dos valores de x, eu tenho problema de heterossedasticidade. Os erros são variáveis aleatórias independentes entre si. Então, a covariância entre o erro da observação I e o erro da observação J é igual a zero. Violação desse pressuposto resulta na autocorrelação. 7. O tamanho da amostra N é superior ao número de parâmetros que deseja-se estimar. Então, se eu quero estimar dois parâmetros, por exemplo, eu estou estimando na regressão linear simples os parâmetros beta 1 e beta 2, o intercepto e o coeficiente angular. Para eu estimar esses dois parâmetros, eu devo ter um N
é maior que 3, porque se eu tenho um n igual a 2, então não é possível fazer essa estimação, pois n deve ser superior ao número de parâmetros que deseja-se estimar. Os valores de x em uma amostra não devem ser os mesmos. Variância de x deve ser um número positivo. Além disso, não pode haver valores extremos de x, outliers. Ou seja, para que eu consiga fazer a minha estimação de MQO, deve haver variabilidade nos valores de x, nos meus dados, né? Além disso, não pode haver valores de x extremos de x outliers, ou seja, eu não posso ter valores de x nos meus dados, eu não posso ter valores muito discrepantes ao restante da amostra, porque isso pode acarretar alguns problemas, como, por exemplo, a heterocedaticidade também. Agora vamos falar sobre a precisão ou erros padrão da estimativa dos mínimos quadrados. Os mínimos quadrados são estimativas pontuais. Como a gente está trabalhando com a amostra, né, igual a gente já viu na estatística, os estimadores nos dão estimativas aproximadas do verdadeiro parâmetro da amostra. Então, o pesquisador, ao fazer essa estimativa, pode cometer erro a um nível de incerteza nessa estimativa. Afinal, eu usei a amostra e não os valores da minha população inteira. Então, para medir essa confiabilidade dos estimadores, eu posso calcular o erro padrão. Como eu calculo o erro padrão? Aqui eu tenho a fórmula da variância de beta 2 estimado e beta 1 estimado. A gente pode encontrar a derivação para chegar nessas fórmulas também no livro do Gujarati, porque, de novo, né, não temos tempo para fazer todas essas demonstrações. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que a variância de do beta 2 estimado, que é o meu estimador de beta 2, vai ser igual a sigma ao quadrado sobre somatório de x ao quadrado. Já o erro padrão de beta 2 vai ser igual a sigma sobre raiz quadrada do somatório de x1 ao quadrado. Então, é isso. Teorema de Gauss-Markov. Um estimador do método dos mínimos quadrados ordinários é considerado o melhor estimador não enviesado ou não tendencioso de beta 2, que na sigla em português é MELT, melhor estimador linear não tendencioso, ou em inglês é BLUE. Quais são as características do melhor estimador linear não tendencioso? Ele deve ser linear, ou seja, como a gente já falou várias vezes, né? Uma função linear de uma variável aleatória, como a variável dependente y no modelo de regressão. Ou seja, ele é uma função linear de uma variável dependente y no modelo de regressão. É não enviesado ou não tendencioso, ou seja, a esperança do meu estimador beta 2 chapéu é igual a beta 2, que é igual ao verdadeiro parâmetro populacional. Além disso, tem variância mínima na classe de todos os estimadores lineares não enviesados, estimadores eficientes. Então, eu posso ter uma classe de estimadores de MQO. O melhor estimador linear não tendencioso vai ser aquele que, além de linear e não enviesado, apresenta também variância mínima dentre todos esses estimadores de MQO. Então, por exemplo, graficamente a gente pode observar aqui. Eu tenho um estimador beta 2 chapéu e um estimador beta 2 asterisco. Ambos tendem para o verdadeiro parâmetro da amostra, a esperança de beta 2 e a esperança de beta 2, chapéu e a esperança de beta 2 asterisco vai tender para o verdadeiro parâmetro populacional. No entanto, a gente pode observar que a variabilidade em torno do verdadeiro parâmetro populacional de beta 2 é menor. Ela é mais concentrada em torno do verdadeiro parâmetro aqui. O que diminui, como eu tenho menor variância, eu também tenho um menor erro padrão, né?
Já no beta 2 asterisco, não. A distribuição ela é mais espalhada, vamos dizer assim, ao redor do verdadeiro parâmetro da população. Então, o meu erro padrão, como a variância de beta 2 é maior, o erro padrão é maior, o que me dá mais incertezas em relação ao verdadeiro parâmetro da amostra, da população. O coeficiente de determinação R². O R² mede o ajustamento da linha de regressão, ou seja, o quão bem ajustada aos dados está a minha reta de regressão, né? Portanto, R² determina o quanto a variação em Y é explicada pela variação em X. Ou seja, se o meu Y tem determinada variabilidade, o quanto se o meu Y tem determinada variação, o quanto dessa variação em Y pode ser explicada pela variação do X. Esse é o coeficiente de determinação de R². No livro também, a gente tem essa fórmula aqui. A soma dos totais dos quadrados é igual à soma dos quadrados explicados pela regressão mais a soma dos quadrados dos resíduos, que não é explicada pela regressão, né? Então, eu tenho que o R² é igual à soma dos quadrados explicados pela regressão sobre a soma dos quadrados totais, que é a soma dos quadrados devido à regressão. Propriedades do R² é um valor não negativo e ele tem que estar situado entre 0 e 1. Se R² é igual a 0, isso significa que não temos relação alguma entre as variáveis da regressão linear. Se o R² é igual a 1, então eu tenho que uma variação em Y é totalmente explicada por uma variação em X, o que na prática não acontece. Hipótese de normalidade do erro. Até agora a gente falou sobre o modelo de regressão linear, modelo clássico de regressão linear, incluindo a hipótese de normalidade do erro. Nós estamos falando sobre o modelo clássico de regressão linear normal. Então, os estimadores são funções da variável aleatória y, e sua distribuição de probabilidade irá depender também da distribuição dos erros. Então, eu tenho lá que os estimadores, como a gente já viu, são funções de y, e como y depende dos erros também, é uma variável aleatória devido ao termo do erro, então os estimadores também dependerão da distribuição dos erros. Portanto, considera-se que o erro segue uma distribuição normal. A gente já fez as considerações sobre essas hipóteses, né? Então, a esperança do erro tem que ser igual a 0, ou seja, média igual a 0. A variância do erro é uma constante igual a sigma ao quadrado. A covariância do erro da observação I com o erro da observação J é igual a 0. Então, aqui nós temos um erro com distribuição normal, independente e identicamente distribuídas. I e D, faltou um I aqui, tá? N, I e D. Normal, independentes e identicamente distribuídas. Com média 0 e variância constante, sigma ao quadrado. A hipótese de normalidade do erro da regressão linear está embasada no teorema do limite central, no TLC, que a gente já conhece da estatística, né? Vamos relembrar o que é o TLC. Dada a distribuição, dada uma variável x com distribuição não normal, se o n tender para infinito, ou em outras palavras, se o n, que é o número de observações, for muito grande, então essa variável vai tender para uma distribuição normal. Esse é o teorema do limite central, que também tem representações matemáticas e tudo mais. Aqui eu só
relembrei brevemente. Qualquer função linear com variáveis de distribuição, com distribuição normal também é normalmente distribuída. Então, se eu tenho meu erro, se eu considerei que o erro é normal, tem uma distribuição normal com média zero e varia sigma ao quadrado, e como a gente já viu, eu cheguei nos meus estimadores através da minimização dos erros. Eu minimizei os erros da minha regressão para encontrar os estimadores da regressão. Então, os estimadores beta 2 e beta 1 são funções do erro. Se o erro tem distribuição normal, logo beta 2 e beta 1 terão distribuição normal. Além disso, a hipótese de normalidade dos erros auxiliam com os testes de hipótese, como a gente vai ver agora para frente. Teste de hipótese para os estimadores de MQO. Pode-se medir a confiabilidade do estimador construindo um intervalo de confiança em torno do estimador pontual. Então, eu quero medir o nível de confiabilidade ou o nível de incerteza, também pode-se falar assim, da minha estimativa do verdadeiro parâmetro populacional. Então, para isso, eu vou utilizar um estimador do intervalo. É um intervalo construído de tal modo que tem probabilidade 1 menos alfa de incluir em seus limites o verdadeiro valor do parâmetro. Então, o pesquisador vai fixar lá o nível de significância. Então, por exemplo, o nível de significância igual a 5%. Esse vai ser também o nível de incerteza, né? Um nível que o pesquisador considera aceitável, entre aspas, cometer um erro. Então, eu vou calcular a probabilidade do verdadeiro parâmetro da amostra estar nesse intervalo que é maior do que o beta 2 estimado menos o erro padrão e é menor ou igual ao beta 2 estimado mais o erro padrão. Se eu escolhi o nível de significância igual a 5%, então a probabilidade de esse intervalo conter o verdadeiro parâmetro tem que ser menor, igual a 95%, menor ou igual a 95%. A amplitude do intervalo de confiança está diretamente relacionada com o erro padrão do estimador. Então, a amplitude da distribuição normal, né, da curva de distribuição normal, está diretamente relacionada com o erro padrão. Quanto maior o erro padrão, maior o intervalo de confiança e maior o nível de incerteza. Nos testes, se rejeita-se uma hipótese nula verdadeira, cometemos o erro do tipo 1. Então, quando eu estou realizando meus testes de hipóteses, se eu rejeito uma hipótese nula verdadeira, eu estou cometendo um erro do tipo 1. Se eu rejeito uma hipótese nula falsa, eu não estou cometendo erro nenhum. Agora, se eu não rejeito uma hipótese nula falsa, eu cometo o erro do tipo 2. E se eu não rejeito uma hipótese nula verdadeira, eu não cometo nenhum erro. Para testar a significância dos estimadores, utilizamos o teste T. Então, teste T, vamos utilizar a distribuição T de student, né? Que é uma distribuição normal com variância desconhecida. Então, a hipótese para testar o nível de significância de um parâmetro. De um estimador. Se o estimador é igual a zero, ele não é significante. Se o estimador é diferente de zero, ele é significante. Então, se eu rejeito H0, rejeitei H0, o coeficiente é significante. Não rejeito H0, o coeficiente não é significante. Para realizar o teste, eu tenho que calcular a estatística T,
Então, ela é calculada se eu quero realizar o teste de significância para beta 2 chapéu. Então, eu vou calcular T é igual a beta 2 sobre o erro padrão de beta 2. Já para estabelecer os limites do meu intervalo, eu devo olhar o T na tabela de distribuição do T de student. Então, eu vou olhar o valor do intervalo na tabela T de student correspondente a um alfa, que é o nível de significância determinado pelo pesquisador, que é o nível de significância escolhido pelo pesquisador e que é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, ou seja, rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Então, ele vai estabelecer esse nível de significância e, para realizar o teste, a gente tem que olhar. Como o teste é bicaudal, a gente olha um T de alfa dividido por 2 com n menos 2 graus de liberdade, porque eu estou querendo estimar dois parâmetros. Aí, beleza. Vamos fazer aqui o teste. Exemplo. Calculei os limites aqui. Calculei os limites, não. Olhei os limites na minha tabela T de student. Coloquei os limites à esquerda e à direita, porque o meu teste é bicaudal. Por isso que eu tenho que olhar um alfa dividido por 2 com n menos 2 graus de liberdade, porque eu estou querendo estimar dois parâmetros. Coloquei os limites aqui. E também calculei a estatística T. Se a estatística T está situada nessa área branca aqui da distribuição do meu teste T, então eu estou na região de não rejeição. Se a estatística T está aqui, por exemplo, eu não vou rejeitar a minha hipótese nula, ou seja, não rejeito a hipótese nula, o coeficiente não é significante. Se a minha estatística T está situada para fora do intervalo, aqui, que eu estabeleci os limites aqui, nessa região sombreada, então eu estou na região de rejeição. Se eu rejeito a hipótese nula, o coeficiente é significante. Outra forma de olhar a significância do meu estimador é olhar o p-valor. Então, o p-valor é o nível de significância exato ou observado de se cometer um erro do tipo 1. Aqui está errado, é tipo 1. É o menor nível de significância em que uma hipótese pode ser rejeitada. É melhor olhar esse p-valor, na verdade. Por quê? Porque o nível de significância é a probabilidade de se cometer o erro do tipo 1. Então, se eu diminuo a probabilidade de se cometer o erro do tipo 1, eu aumento a probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Porque o erro do tipo 2 Então, se o pesquisador diminui a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, ele está aumentando a probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Então, é melhor que ele olhe o p-valor ao invés de determinar o nível de significância. Porque o p-valor é o nível de significância exato. É o menor nível de significância em que uma hipótese pode ser rejeitada. Então, para olhar se uma hipótese é rejeitada ou não, é preferível que o pesquisador fixe o alfa e rejeite a hipótese nula se o p-valor for menor que o alfa. Então, se eu tenho que o p-valor é menor que o alfa, eu consigo rejeitar H0, porque a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 é muito pequena. Agora, se eu tenho o p-valor maior que o alfa, não é possível rejeitar H0.